Olá, crianças, bom dia, sejam bem-vindas à nossa aula. E para começar, vamos com o Estudamos na Escola Municipal Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, moramos na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Dia do mês, dá uma olhadinha aí no calendário. Hoje é dia 31 do mês de março do ano de 2021 e dia da semana é quarta-feira. Aula de História. Nessa aula vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, a história da humanidade, a nossa evolução. Por isso eu trouxe um vídeo do Você Sabia? Que é um canal muito interessante. Eu quero que vocês assistam, depois me mandam um WhatsApp falando o que acharam, hein? Você já parou para pensar em como surgiram os seres humanos? Acredito que já te apresentaram algumas histórias. E hoje iremos falar sobre o fim dos dinossauros e o início dos seres humanos. Pois antigamente quem dominava a Terra eram os dinossauros. Porém, como vocês já aprenderam, eles acabaram não sobrevivendo a uma grande catástrofe. E isso acabou abrindo espaço para o nosso surgimento. E é exatamente isso que iremos contar no vídeo de hoje. O fim dos dinossauros e o início da humanidade. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Dino Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Humanoide Molo. E há mais de 200 milhões de anos, a Terra era habitada pelos dinossauros. Criaturas que mesmo naquela época já eram temidos por qualquer animal. Isso porque na Era Jurássica os dinossauros viviam com insetos, lagartos e alguns pequenos mamíferos. Porém, com a extinção dos dinossauros, a maioria desses animais também desapareceram, dando oportunidade para outros evoluírem. E o período dos dinossauros começou há mais ou menos há cerca de 252 milhões de anos atrás. A Era Mesozoica, que era um período onde os grandes répteis dominavam, foi uma era de muita evolução. E nesse mesmo período também começaram a surgir os primeiros mamíferos. Porém, como naquela época os dinossauros dominavam, eram eles os grandes e fortes, os mamíferos não tiveram muita chance de se espalhar, dando assim espaço para os dinossauros se espalharem no mundo. Em outras palavras, quem mandava aqui no planeta Terra eram os dinossauros. E os mamíferos eram os coitadinhos, eles tinham que ficar a maior parte escondidos. Porque se eles aparecessem, seriam presas fáceis para os dinossauros. E aí então estava tudo certo, os dinossauros estavam dominando e ficaram dominando por milhões de anos. Até que um dia, alguma coisa estranha do céu começou a se aproximar da Terra. Um enorme asteroide de 15 km de diâmetro, que iria dar início ao fim dos dinossauros e também dos maiores animais que viviam aqui na Terra. Isso aconteceu há 65 milhões de anos atrás. E o impacto desse asteroide acabou desencadeando diversas catástrofes aqui na Terra. Como incêndios, erupções, tsunamis e também a enorme nuvem de poeira, que impediu a luz do sol de chegar na Terra, causando assim um enorme estrago para a Terra e também para todos que viviam aqui, principalmente os maiores. O planeta ficou mais frio e escuro, as plantas morreram e também grande parte da vida aqui na Terra. E esse asteroide e tudo o que ele causou foi o principal responsável pelo fim dos dinossauros. Isso porque a maioria dos dinossauros eram grandes e precisavam de muito alimento para sobreviver. Porém, com tudo isso, eles acabaram ficando prejudicados, sem ter o que comer. Além do fim dos dinossauros, 70% dos outros mamíferos que existiam aqui na Terra também se foram. Tá ok, mas aonde que chegam os seres humanos? É exatamente depois do fim dos dinossauros, pois como os dinossauros foram extintos, os pequenos mamíferos agora poderiam viver livremente pela Terra. Aos poucos eles foram dominando as florestas do norte da América, da Ásia e da Europa e depois se tornaram a espécie dominante do planeta Terra. E foi aí então que esses pequenos mamíferos começaram a se dividir em três grupos. Os multituberculados, que originaram os mamíferos que botam ovos. O segundo grupo era formado pelos marsupiais, os ancestrais dos cangurus, gambás, etc. E o terceiro grupo seria o grupo dos placentários, que são animais onde as fêmeas possuem úteros e têm mamilos para amamentar. E esses placentários se dividiram em mais três grupos, os canídeos, os equinos e os primatas. Canídeo, para quem não sabe, seria tipo cães, gatos, leões, tigres. Hoje em dia, né? Os equinos são animais como cavalos e vacas. E os primatas seriam os macacos. Só que naquela época, galera, era o começo de tudo isso, mas os mamíferos estavam evoluindo e dominando o planeta. Os primeiros primatas. Galera, os primeiros primatas só começaram a evoluir há 60 milhões de anos atrás. Só que não vai pensando que eles eram macacos iguais você conhece hoje em dia. Nada disso. Naquela época apareciam mais com castores, e eles eram chamados de plesiadapes. E depois de mais ou menos 30 milhões de anos, que esse grupo de primatas começaram a aparecer com os macacos que nós conhecemos. Mas também eles não tinham o nome de macaco. Essa espécie era chamada de Aegyptopithecus. Esses animais viviam em árvores, se alimentavam de frutas e
e o cérebro um pouco desenvolvido, capaz de distinguir as cores. Porém, esses animais ainda eram um pouco diferentes da gente, se pareciam mais com macacos mesmos. Porém, em algumas dessas espécies, o cérebro acabou evoluindo um pouco mais, se tornando maior, e também alguns começaram a andar sobre duas pernas, dando início aos primeiros hominídeos. E há cerca então de 4,5 milhões de anos atrás, surgiu o primeiro hominídeo, o Ardipithecus. Esses ainda se pareciam com os chimpanzés, mas andavam sobre duas pernas. Pois mesmo esse animal ainda vivendo na floresta e tendo que pular de galho em galho, o fato dele andar sobre duas pernas já era um avanço e facilitava a vida deles na selva. E depois disso ainda veio uma outra espécie, mais parecida com a gente, mas que também ainda tinha o cérebro pequeno de macaco, os primeiros Australopithecus. Eles começaram a surgir há cerca de 4 milhões de anos, e fisicamente essa espécie já era um pouco mais parecida com a gente. Deu pra ver, galera, que nós não viemos do macaco. O macaco ficou lá atrás, andando em 4 patas, desenvolvendo assim outras espécies de macacos, como por exemplo os orangotangos, chimpanzés, gorilas e gibões, animais esses que fazem parte de um grupo. Já nós, os seres humanos, acabamos seguindo uma outra linha de evolução, e é por isso que o certo é dizer que os seres humanos e o macaco possuem um ancestral em comum, até porque se nós analisarmos o passado, todos nós evoluímos de pequenos mamíferos. Sabe aquela imagem que vimos na escola ou na internet que tem um macaco se levantando virando um homem? Como se essa fosse a nossa linha evolutiva? Bom, galera, essa imagem não é totalmente verdade. Tipo, não foi exatamente assim que aconteceu. Primeiro porque a evolução não é linear. Não é tipo de um animal vai para outro que vai para outro. Não. O certo seria dizer que uma espécie evoluiu para uma outra espécie. Que evoluiu para uma outra espécie que evoluiu. Dividiu e se não sei o quê. Cada um vai seguindo seu caminho. Como se fosse uma ramificação. Imagina isso ramificando, não uma linha. E isso então, galera, foi se ramificando, cada espécie evoluindo para um canto, com seus diferenciais, com as suas inteligências, com as suas aparências únicas, até que assim então, galera, chegamos na evolução do Homo sapiens. Porém, antes da fase do Homo sapiens, tivemos outras etapas da evolução humana. Podemos dizer, galera, que aqueles pequenos mamíferos se evoluíram para os primatas. Tinha os canídeos e os equinos também, mas nós viemos do grupo primatas. Os primatas evoluíram, se dividiram, evoluiu para hominoides e hominídeos. E os primatas continuaram lá indo para um outro caminho evolutivo deles. Os hominídeos eram animais que já andavam ereto e usavam as mãos para coletar as coisas e até mesmo para caçar. Como por exemplo, capturando ou até mesmo atirando pedra em animais. Dos hominídeos vieram os Homo habilis, grupo de animais um pouco mais inteligentes, que começaram a fabricar seus próprios instrumentos de pedra e também construíam suas próprias tocas, que já possuíam habilidades para construir sua casinha, suas cabaninhas para poder dormir. Depois desse, galera, tivemos o Homo erectus, animais um pouco mais avançados que já conseguiam fabricar os seus próprios objetos e inclusive usavam até peles de animais para se protegerem contra o frio. Esses já viviam em grupos de 30 membros e também desenvolveram uma comunicação entre eles, e foi essa espécie que descobriu o fogo. Depois tivemos o homem de Neandertal. Esse seria um dos mais recentes e também um dos mais próximos de nós, os seres humanos. Ele teria aparecido há cerca de 200 mil anos atrás. Essa espécie já era bastante habilidosa com as mãos, já que seus descendentes já começaram a evoluir essas técnicas. Além de fabricar várias ferramentas com pedras, eles também utilizavam ossos de animais para fazer suas armas e também já possuíam conhecimento avançado para fabricar as suas casinhas. Essa espécie podemos dizer que era mais social. Por estar acostumado em grupo, quando um deles morria, eles chegavam a enterrar o ente ou o amigo em uma caverna, colocando flores em cima. E há mais ou menos 100 mil anos atrás, foi quando surgiu os primeiros Homo sapiens, que seria um homem que sabe, um homem mais inteligente que conseguia usar mais materiais, com um cérebro mais desenvolvido e também capaz de pintar e esculpir. E por último, galera, chegamos em nós, o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, que seria uma espécie mais inteligente, que teria consciência, grupos nômades que começaram a povoar o mundo e implementar várias coisas na sua vida, como agricultura, comércio, a domesticação de animais, resultando assim em novas civilizações, deixando assim o mundo mais parecido com o que é hoje em dia e conhecemos há muito tempo. E aí com isso, com essas explorações pelo mundo e com a evolução do ser humano, começaram a surgir os povos que conhecemos hoje em dia. E foi mais ou menos no Oriente Médio que tivemos as primeiras civilizações, com as histórias da Mesopotâmia, dos Sumérios, dos egípcios, continuando na Índia, China, até chegar nas Américas e explorar e dominar o mundo inteiro. Claro, galera, que tudo que a gente falou está de uma forma bem resumida. Não houveram só essas evoluções. A nossa linha evolutiva não está completa, faltam muitas informações ainda. E isso foi mais ou menos um resumo para vocês entenderem que o homem não surgiu do macaco, e sim tivemos apenas um ancestral em comum. Ou seja, nós surgimos do mesmo ancestral do macaco. É por isso que os macacos nunca vão se tornar humanos, pois eles têm a própria linhagem evolutiva. Uma linhagem
linhagem evolutiva que ficou para trás há milhões de anos. Ou seja, nesse caminho, muitas espécies ficaram para trás e outras evoluíram em um diferente caminho, chegando em nós, dando assim início ao ser humano que nós conhecemos hoje em dia. Para vocês entenderem então no final, de uma forma mais simples, tanto os humanos quanto os macacos vieram daqueles pequenos mamíferos que sobreviveram e deram início aos 3 grupos de mamíferos, depois que os dinossauros se foram. Aqueles mamíferos foram evoluindo há milhões e milhões de anos, dando origem a várias espécies, como por exemplo os canídeos, os equinos, os primatas, daí vieram os macacos, daí vieram outras espécies, até uma dessas espécies evoluírem e surgir a espécie Homo. E também depois de milhões de anos evoluindo essas espécies Homo, chegamos finalmente no homem moderno. E esse então, galera, foi o fim dos dinossauros e o começo dos seres humanos. Mas se a gente for pegar então os próprios dinossauros, os mamíferozinhos que viviam na época dos dinossauros e todos os insetos, todos esses seres, galera, possuem um ancestral em comum. Pois no início de tudo isso existia apenas uma coisa, apenas alguns pequenos seres vivos aqui na Terra. E que depois desses pequenos seres vivos, bactérias, começaram a ser seres aquáticos, dando assim início a todos os animais que conhecemos hoje em dia. Desde os dinossauros, os peixes, as aves, os répteis, os mamíferos, os macacos, os homos e os seres humanos. Mas o começo de tudo isso é muito mais antigo. Seria a história do primeiro ser vivo aqui da Terra. Bom, gostaram do vídeo? Qualquer dúvida é só me perguntar. Por hoje é só e nossa aula chegou ao fim. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima.